Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a qual devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pai querido, nós queremos que a Tua palavra não volte vazia, que a Tua vontade seja feita. Nós confiamos plenamente no Senhor. E que possamos realmente sair diferente de como entramos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, faz mais ou menos aí, eu acho que uns 7 ou 8 anos, eu me lembro que eu estava na minha casa, nós estávamos em um grupo de pessoas, e que naquela época, 2009, 2010, era a liderança da juventude daquele período. E nós estávamos reunidos, tomando um café, programando como que seria o mês da juventude naquele ano. E nós pensamos em atividades, em programas, em culto, chamar a banda de fora, mas não vinha uma coisa, não vinha um tema. E a gente pensava no tema, pensava numa ideia interessante, contemporânea, algo que realmente chamasse a atenção, mas não vinha. E eu me lembro que mais ou menos 2009, 2010, estava acontecendo um problema no mundo, na Grécia. Lembra da crise? Que quase quebrou a Grécia. E também atingiu um pouco os Estados Unidos, a Europa. E aí alguém levantou, começou a falar sobre crise. Não, crise no mundo. Aí, crise. Aí Cristo, crise, Cristo, em crise ou em Cristo? Boa ideia. Lembra? Carol lembra. Porque a gente queria fazer um tema contemporâneo, algo que realmente chamasse a atenção dos irmãos. E aí, nós escolhemos o tema, nós executamos o tema e foi um mês muito abençoado. E aí, pensando justamente naquela época, pensando no mês que se passou, em 2009, 2010, Deus tocou no meu coração e falou assim: meu filho, eu quero que você leve uma palavra para a igreja sobre crise. Mas não sobre crise familiar, crise financeira, ou crise conjugal, não. Mas uma crise que infelizmente nós passamos algumas vezes dentro da casa de Deus. Uma crise que muitas vezes faz com que nós olhemos para o lado, olhemos para alguém que é igual a gente e não saibamos o que fazer. E aí, refletindo nesse texto, na palavra de Deus, refletindo acerca da crise, eu perguntei assim: Deus, o que é que nós precisamos fazer para acabar com a crise na Liga da Justiça? E a resposta que eu tive de Deus é: não tem como. Por quê? Por causa do pecado. Até que Jesus Cristo volte para nos buscar, infelizmente nós passaremos por constantes crises. E aí, refletindo mais a fundo, buscando Deus em oração, na palavra de Deus, eu percebi que a pergunta que eu estava fazendo era errada. E a pergunta não é como acabar com a crise na Liga da Justiça, mas como evitar a crise na Liga da Justiça. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Como nós podemos evitar uma ou várias crises na Liga da Justiça? Como nós podemos evitar a crise na casa de Deus uns com os outros? E eu quero que os irmãos possam, com a Bíblia aberta, é claro, refletir comigo nesses versículos que Paulo traz para a gente, em algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo é que, se nós quisermos evitar a crise na Liga da Justiça, nós precisamos ser humildes. Olha, lê comigo o versículo 3, por favor. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Irmãos, Paulo, ele queria mostrar aos filipenses que a humildade, ela contrapõe,
ela é contrária a tudo aquilo que pode causar um problema dentro da igreja. Quando nós nos humilhamos, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade em detrimento do irmão, muitas vezes, evitaremos muitos problemas e muitas crises. Eu tenho certeza que quando nós agimos com humildade, não tem como sermos rivais uns dos outros. Ainda no versículo 3, não façais nada por rivalidade. A rivalidade é um problema que atinge todas as esferas da sociedade. Nós crescemos nas escolas, nós crescemos em casa muitas vezes, ouvindo e aprendendo que precisamos ser os melhores, que precisamos estudar, que precisamos correr atrás, porque o mercado de trabalho é difícil. Meu filho, se você não estudar e não ser o melhor, você vai ficar para trás. Nós crescemos com essa ideia na sociedade sobre rivalidade. E infelizmente, na casa de Deus, deveria ser diferente. Porque o mundo lá fora, aqui é outro espaço de pessoas santificadas por Deus, pessoas salvas pelo Evangelho, que entendem que por mais que olhem uns para os outros, assim, enxerguem irmãos que são iguaizinhos a você. E aí eu lembrei do que o pastor Manu falou aqui umas 2 vezes, em culto de oração, nos cultos de quinta-feira. Nós somos uma igreja, irmãos. Não eu sou uma igreja, nós somos um corpo, e um corpo tem muitos membros. Tendo muitos membros, automaticamente temos muitas funções, mas cada um na sua atividade, cada um no seu objetivo, trabalhando no chamado do Senhor. E por que motivos nós olhamos às vezes para o irmão com a intenção de querer simplesmente abafar ele, ou talvez mostrar que somos melhores do que ele? Nós que fazemos parte da Liga da Justiça de Deus, que estamos lutando para que o mundo possa conhecer a Cristo, que estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus constantemente, que trabalhamos arduamente para que esse evangelho possa se propagar pelo mundo. Por que olhamos para o nosso irmão com desdém de rivalidade? Se agirmos com rivalidade, nós não seremos humildes nunca, porque quem é humilde está disposto a abrir mão daquilo que sabe. Se ele é doutor, se ele é engenheiro, se ele é médico, não faz diferença na casa de Deus, porque todos somos iguais. Lá em Romanos, no capítulo 12, se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim: a igreja não foi formada por Cristo para que sejamos rivais, pois somos um corpo. Pois assim como em um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Nós somos um corpo, irmãos. Temos diferentes atividades, e nós não podemos ser rivais uns dos outros. Independente do que você faça, se você fica na recepção, se você toca, se você cuidou da ornamentação aqui, desse trabalho lindo, não importa a sua atividade, somos todos iguais. Nós não podemos ser rivais uns dos outros. Para evitar a crise na Liga da Justiça, precisamos ser humildes. E evitar a rivalidade é uma dessas atividades e lições que precisamos aprender. Nós também podemos aprender acerca da humildade ainda no versículo 3, que quando agimos com humildade, deixamos de lado o nosso orgulho. Leia comigo no versículo 3 ainda. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. Meus irmãos, sempre que eu penso em orgulho, me vem uma história à cabeça de um personagem da Bíblia. Quem que você lembra? Naamã. Capitão do exército da Síria, do rei da Síria. Homem com poder, homem com autoridade, mas que tinha um problema, uma doença que naquele período era incurável, a lepra. E aí disseram para ele assim: tem um profeta chamado Eliseu, procura ele lá, quem sabe ele não pode te ajudar. E aí Naamã procura o profeta e ele fala: vai ali no rio ali, Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. E a primeira reação de Naamã é o quê? No Rio Jordão? É como se fosse assim, no Valão de Guaranhuns? Por que não na praia de Taparica?
E aí dizem para ele assim, olha só, o profeta está falando, por que você não obedece? E ele vai, continua, mergulha 7 vezes e é curado. Mas a primeira reação de Naamã foi duvidar, porque ele era o capitão, porque ele era o cara, porque ele sabia tudo. E eu fico pensando, será que conosco, não é a mesma coisa? Você quer ver que é algo interessante também? O maior problema na igreja acerca de falta de perdão entre uns aos outros é o orgulho. Talvez se nós reduzíssemos o nosso eu, o nosso orgulho, a ponto de olharmos para o nosso irmão e perdoá-lo, talvez não teríamos muitos cultos por aí de cura interior. Por quê? Se tem esses cultos, irmãos, entende-se a necessidade de que pessoas sofrem pela falta de perdão. E quando nós inflamos o nosso orgulho, porque nós achamos que estamos certos, não, quem errou foi ele. Então a Bíblia fala que ele tem que me perdoar. Mas você lembra o que Pedro falou com Jesus? Mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Não existe condição, meu irmão, ali de que está certo ou que está errado. Tem que perdoar. E isso é dolorido demais, porque muitas vezes nós estamos certos, mas precisamos agir com humildade e evitando o orgulho e pedindo perdão, ou se colocando à disposição de dizer, meu irmão, aquele dia que você me fez aquilo, eu te perdoo. É difícil, irmãos. Vencer o orgulho não é algo fácil, mas se quisermos evitar a crise na Liga da Justiça, se quisermos sermos humildes, precisamos evitar o orgulho. Porque a palavra de Deus é bem clara. Não façais nada por rivalidade e nem por orgulho. Será que nós estamos dispostos a deixar de lado o nosso orgulho, buscando evitar uma crise na Liga da Justiça? Só você pode responder isso. Ainda sobre humildade, que nós devemos ser humildes, se quisermos evitar a crise na Liga da Justiça, eu consigo aprender que quando nós agimos com humildade, negamos a nós mesmos e a nossa própria vontade. Ainda no versículo 3, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Meus irmãos, como é difícil para nós dizermos não para nós mesmos. Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu quero fazer aquilo, mas por amor ao meu irmão eu digo assim, eu não vou fazer. Não porque eu não posso fazer, mas porque talvez não seja o correto a se fazer. Na Bíblia, irmãos, eu creio muito nisso. Existem coisas que são pecado, existem coisas que não são pecados, mas que precisamos evitar. E aí nós lemos claramente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 10 e 13. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, um fraco teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que se a comida fizer ao meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para lhe servir de tropeço. Paulo poderia dizer isso, meus irmãos. Paulo era um exemplo. Pensa você, olhando para o seu irmão, sabendo que você não fez nada de errado, mas que existe algo que, se você faz, pode provocar nele uma visão distorcida de você e que muitas vezes pode levar ele a se distanciar de Deus. E aí você, enxergando isso, entende claramente, faz o quê? Abre mão. Isso é a atitude de quem é humilde, irmãos. É uma atitude de quem olha para si mesmo e diz, eu estou disposto a não fazer isso por amor ao meu irmão. Quer ser mais específico ainda? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você para aí, né?
e não lê o resto. Então vamos ler o resto. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a Deus, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Qual foi a última vez, meu irmão, que você abriu mão de alguma coisa por amor ao seu irmão? Quem dera se todos fôssemos igual Paulo. Quem dera se todos fôssemos uma família. Sabe a mãe, quando olha para o filho, e eu passei por isso na minha casa, quando há uns 20 anos atrás, meus pais eram muito humildes, eu não trabalhava, não tinha condições. E eu não esqueço de tantas as vezes que minha mãe pegou 2 pedaços de carne e colocou para mim, e para ela colocou um só. Quem dera se tivéssemos esse amor, sabe? De um pai que tem por um filho que está disposto a dar vida por ele. Que está disposto a abrir mão dos seus próprios desejos, justamente por amor ao próximo. Se fizermos isso, meus irmãos, claramente, nós evitaremos a crise na Liga da Justiça. Nós evitaremos várias crises na casa de Deus, porque trabalhar com relacionamento, meus irmãos, não é algo fácil. Trabalhar com pessoas, lidar com pessoas é algo muito difícil. Então, se é difícil, começa a mudar você, em vez de querer esperar que a pessoa vá mudar. Já pensou, meus irmãos, todo mundo pensando, eu vou mudar. Eu vou começar a mudar, para que assim eu possa ser melhor na casa de Deus, para que eu possa evitar uma crise na Liga da Justiça. Teríamos uma igreja totalmente diferente. Então, nós aprendemos claramente, se quisermos evitar a crise na Liga da Justiça, precisamos ser humildes. E sabe qual é a segunda lição que eu aprendo na palavra de Deus? Se eu quiser evitar uma crise na Liga da Justiça, é que eu preciso imitar a Cristo. E aí tudo que falamos, todas as qualidades sobre não agir de maneira rival, sobre ser humilde, sobre não ter orgulho, sobre abrir mão daquilo que tem por amor ao próximo, Jesus Cristo fez isso. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 5, aí em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, sentimento, é interessante analisar essa palavra, porque sentimento, para um Deus, é inconcebível de se pensar. Mas o que Paulo quer dizer como humano, é que Jesus teve a atitude, teve o desejo de morrer por você. Teve o desejo de se levantar do seu trono. Teve o desejo de simplesmente olhar para você e dizer, eles são falhos, mas eu vou morrer por eles. Se Cristo teve o mesmo sentimento, por que nós não podemos ter o mesmo sentimento pelos nossos irmãos? Se precisamos imitar a Cristo na nossa forma de agir, nossa forma de viver, por que é tão difícil? Nós agimos como Cristo agiu e simplesmente agimos com humildade. Temos o desejo no nosso coração de agradar o irmão, de fazer a vontade de Deus, de amar o irmão. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a qual devesse se apegar. Jesus Cristo abriu mão de tudo por amor a nós, e por que nós não podemos abrir mão das nossas coisas, do que temos, do que somos, por amor aos nossos irmãos? Deus, Ele não foi criado, Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Agora pensa, um ser que sempre existe, um ser que tem todo o poder, que tem toda a glória, cria você. Você peca, e no seu pecado, Ele tem misericórdia da sua vida, reconhecendo que a única saída para poder resolver esse problema era morrendo por você. Pensa na humildade de Jesus. Antes dele ser homem, lá no céu. Nós precisamos aprender muito, irmãos, com isso. Precisamos olhar para o nosso irmão, não com um alvo na cara dele, querendo atirar, querendo simplesmente matá-lo espiritualmente, mas
fazer como Jesus Cristo fez, esse sim tinha todo o direito de matar-nos, de simplesmente nos extinguir. Mas por que ele não fez isso? Porque somos especiais para Cristo. E assim, se somos especiais para Cristo, o nosso irmão precisa ser especial para a gente também, em tudo. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a qual devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Permita que Deus te esvazie. Eu tenho aprendido muito isso, irmãos. Tem sido muito difícil. Permita que Deus possa pegar você, assim como foi com Jeremias, no oleiro, e quebrar você, te fazer de novo, esvaziar aquilo que existe dentro de você, o seu eu, o seu ego. Se quisermos realmente ser uma igreja que trabalha, que busca fazer a vontade de Deus, mas não somente com atitudes que mostrem para o mundo que somos ou que fazemos, mas que transmite, através do sentimento, do coração, da atitude prática com o irmão, o amor ao próximo. Isso é ser uma igreja, é imitar a Cristo, entendendo que precisamos nos esvaziar de nós mesmos, assim como Ele fez, por amor a nós. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que eu enxergo aqui, irmãos? 2 processos de humilhação. Sim. O processo que ele, do seu trono, deixa a sua glória para ser homem. Primeiro processo de humilhação. Segundo processo de humilhação, ser o mais humilhado de todos os homens. Porque Paulo diz isso, até a morte, vírgula, e enfatiza a pior morte que existia naquele momento, a morte de cruz. Cristo se humilhou 2 vezes para te mostrar que Ele te ama, que Ele quer que você também ame o seu irmão, que você busque atrair o seu irmão para você, independente de como ele é, independente das qualidades que ele tem, os defeitos que ele possui. Porque se quisermos ser uma igreja que evita a crise, que busca manter um bom relacionamento com o próximo, nós precisamos imitar a Cristo. Realmente, irmãos, se quisermos evitar a crise na Liga da Justiça, precisamos nos humilhar e imitar a Cristo. E eu pergunto para você, você quer realmente ser uma igreja? Você quer realmente agir como uma igreja mesmo? Que no sentido da sua palavra pode dizer que se preocupa com o irmão, assim como era em Atos, que o que ele precisar você está disposto a dar por ele, que está disposto a simplesmente abrir mão da sua vontade por amor ao próximo. Queremos ser essa igreja? Que igreja nós queremos ser? Setembro, aniversário da igreja. Você quer ser uma igreja que simplesmente é rival um do outro, que se orgulha do que faz, que não abre mão daquilo que tem e que não imita Cristo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque um crente que é salvo, um crente que mudou de vida, ele certamente ama o irmão e está disposto a fazer o que for necessário pelo bem do irmão. E assim evitarmos uma crise, e assim temos uma igreja sã, que vive a sã doutrina de Jesus. Que nessa noite você possa realmente, meu irmão, compreender isso e, em nome de Jesus, entrar por essa igreja, ou na rua, ou na sua casa, ou em qualquer igreja, olhar para o seu irmão e ver ali um pecador que igualzinho você, mas que precisa tanto do seu amor, tanto do seu abraço, tanto do seu carinho, pois somos seres humanos e precisamos uns dos outros.